Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O Evangelho de hoje toca numa das chagas da nossa sociedade, em que corrigir é algo que praticamente entrou em desuso. De tal forma que as pessoas elas querem aquilo que certos cargos ou situações dão de privilégios, muitas vezes até de comodidades, mas não querem as incumbências que aqueles cargos e situações dão a cada um. Eu quero ser pai. Muito bem, mas isso exige algumas incumbências para ser um pai. Não é só colocar filho no mundo. Eu quero assumir algum cargo político. Correto? Muito bom, é louvável, precisamos disso. Mas há algumas incumbências para o cargo político. Eu quero ser padre. Eu quero ser um servidor público. Eu quero exercer como advogado, como médico, como um profissional liberal, como um prestador de serviços. Eu quero trabalhar na área da saúde como enfermeiro, enfermeira, enfim. Tantas possibilidades nós podemos. Mas nós não podemos esquecer de que só receber ali a pecúnia como resposta, ou seja, a remuneração em resposta àquilo que eu fiz, não diz que eu fiz. E é nisso que muitas vezes as nossas instituições hoje, elas perderam credibilidade por causa disso. Porque o Estado, ele só existe se tiver o agente público. E nas pessoas que nessa máquina estatal faz com que o Estado apareça. A mesma coisa dentro da nossa igreja. Igreja católica. É verdade que ela é em 3 partes. Igreja celeste, igreja militante e igreja padecente. Mas muitas vezes essa igreja militante, ela deixa de exercer como hierarquia, seja nos seus sacerdotes, diáconos, bispos e até mesmo os seus leigos, os seus fiéis leigos, o que Deus pediu para fazer, que é evangelizar. E aí se confunde muito porque se parece demais com o mundo, agora se mundanizou demais a igreja, que hoje olhar para uma igreja e olhar para uma empresa é a mesma coisa. Olhar para uma igreja e olhar para uma boca de fumo, em alguns casos, até é idêntico. Porque se esquece, com respeito a todos aqueles que, diferente de alguns, procuram dar a sua própria vida dentro da igreja, dentro do Estado, dentro das empresas. A gente tem muitas pessoas, graças a Deus, e por isso que o mundo não está perdido totalmente, porque existem pessoas que procuram exercer aquilo que prometeram fazer. Ao contrário desses outros, eles infelizmente usam das estruturas sociais para se beneficiar, em benefício próprio. O Evangelho hoje está nos dizendo: os escândalos nós não vamos conseguir eliminá-los 100%, mas por favor,
por gentileza, procurem viver uma lisura nas suas atitudes, na forma de exercer o seu caráter, para que as pessoas possam cada vez mais viver em harmonia, em paz, de forma política, de forma social, de forma eclesiástica, em todas as instituições, em toda a nossa sociedade. Isso não é resumido à sacristia, não. Isso é para todos os seres humanos que vivem dentro desse planeta Terra. Nós precisamos dar exemplo. Precisamos buscar viver o exemplo. E olha que dor. Tem muita gente, e um dos itens que está fazendo com que muita gente pratique suicídio, ceife a sua própria vida, além das desilusões, além de um sofrimento de abuso sexual, até mesmo por percas de algo patrimonial que você tinha, ou até a sua vida amorosa, afetiva. Um outro item também que contribui para o suicídio é justamente a falta de exemplo. Para onde nós olhemos, não existe em quem a gente possa se espelhar, em que a gente possa ali falar, poxa, eu preciso, tem alguém que me motiva, me incentiva para poder caminhar. Então tem muito mais desgraças, muito mais pessoas mau caráter, e poucas pessoas que realmente dêem exemplo. Estamos nessa crise, respeitando todos aqueles que, no meio dessas instituições, seja da igreja, seja do Estado, seja da sociedade, estão procurando fazer dar certo as coisas. Mas a propaganda dos que não fazem as coisas dar certo, infelizmente, é maior. E por isso tem inculcado de que podemos fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, a toque de caixa. Seja você a diferença, seja eu hoje, Padre Ricardo, a diferença. Então não tenha medo. Fique com esta frase: ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.